Vamos então iniciar a nossa segunda aula, né, de projetos elétricos. Na primeira nós vimos bastante sobre simbologias, algumas instalações básicas, né, para a gente começar a entender o que é, como interpretar um projeto elétrico, como instalar, né. Então hoje vamos para a nossa segunda aula. Bom, vamos falar um pouquinho nessa aula sobre diagrama unifilar primeiramente, né. O que é o diagrama unifilar? Então, em muitos projetos prediais, né, residenciais, se opta por representar o projeto em um diagrama unifilar. Por quê? Porque fica um projeto mais limpo, né? Não tem tantas linhas aparecendo, fica mais fácil de interpretar. E para isso eu utilizo então as simbologias dos condutores e represento eles num único trajeto, né? Tá? Então olha só, aqui nós temos um trajeto, né, com 4 condutores. Quais são os condutores? Eu tenho o condutor fase, né? Lembra que na simbologia da aula passada, quando eu tenho uma linha que atravessa o trajeto, né, é o condutor fase. Eu tenho também o condutor neutro, né, uma linha que atravessa o trajeto, e tem mais uma linha em cima à esquerda, né? Quando eu tenho uma linha acima do trajeto, né, só acima do trajeto, nós estamos falando de um condutor de retorno, né? E eu tenho uma linha que é um T, né, acima do trajeto, é o condutor terra. Ou seja, nesse trajeto eu tenho 4 condutores passando. É isso que significa o diagrama unifilar, né? Num projeto grande, isso ajuda muito, né, a você a interpretar o projeto, né? Aqui uma representação simples, né? Veja como é simples unifilar, né? Isso aqui que é? Lembrando a simbologia, né? Essa bolinha branca é um interruptor simples. Essa outra bolinha com a linha atravessada é um ponto de luz, né? Então eu tenho no trajeto saindo fase e neutro, né? Veja que aqui eu tenho a derivação que vem o fase para o interruptor, né? E volta ao neutro, ó, essa meia linha, e segue no trajeto, segue o neutro, segue o fase, né? Segue o retorno, segue o fase, segue o neutro. Chega no ponto de luz, o retorno vai para a lâmpada e o neutro para acender a lâmpada. E no trajeto segue fase neutra. Tem outra derivação aqui, né? Você vê que não é difícil interpretar o sistema, né, o projeto, se eu conhecer a simbologia, né? Mais um exemplo, olha só. De novo, um interruptor simples, né? Um ponto de luz e uma tomada. Vamos interpretar, olha só, eu venho no trajeto com fase neutro. Aqui eu tenho uma derivação em que desce fase para o interruptor e volta o retorno, né? O retorno segue, né? Segue fase neutro. Aqui na lâmpada desce o retorno e desce o neutro para ligar a lâmpada. Segue fase neutro que descem aqui na tomada, né? Para poder ligar a tomada. Então, interpretação em cima das simbologias da norma, né? Aqui um pequeno projetinho, né? Vamos dizer, de uma residência bem pequena, né? Que eu posso encontrar esses componentes, né? E entender como funciona. Olha só. Olha ali a tomada, né? Então eu sei que aqui são tomadas, ó, o triângulo, né, vazado. Olha do lado da tomada, ó, eu tenho o fio terra vindo, eu tenho o neutro e tenho o fase. Tem uma tomada com terra, né? Todas as tomadas deveriam ter terra, na verdade, né? Eu tenho o ponto de luz, né? Já com a potência da luz, ó, 100 watts são essas lâmpadas, né? Eu tenho quase distribuição, simbologia da norma, né? Eu tenho interruptor duplo, olha só, é um interruptor duplo, né? Ou seja, acende e apaga 2 lâmpadas, né? Eu tenho interruptor paralelo, ó, a bolinha preta, lembra? A gente viu na nossa simbologia. Eu consigo ligar e desligar a lâmpada em 2 pontos diferentes, então veja que tem 2, né? Tem um lá e tem outro aqui, ó. Por quê? Paralelo tem que ter 2 interruptores, né? E eu tenho um interruptor um intermediário, um four-way, né? Então eu tenho um terceiro ponto que eu consigo desligar e ligar essa lâmpada, né? Tá? Então essa lâmpada aqui, ela pode ser ligada e desligada de 3 pontos diferentes, né? Então você vê que a simbologia ela facilita, né? Olha só os trajetos, né, com os símbolos dos condutores, né? Então você sabe quantos de condutores tem que passar. Você sabe quantos circuitos tem na casa. Olha só, essa casa eu sei que tem 4 circuitos. Porque aqui do quadro sai 4 circuitos. Então nesse quadro eu sei que tem 4 disjuntores, né? Tá? Então é importante conhecer a simbologia para interpretar e realizar a instalação, né,
do projeto, né? Nós temos também, além do diagrama unifilar, temos o diagrama multifilar, né? Ele mostra, na verdade, a mesma coisa que o unifilar, porém ele mostra mais detalhes. Ele coloca os condutores separados, né? Para você entender como é que seria realmente a ligação, né? Então é muito utilizado para poder representar parte do projeto, né? Partes mais complexas para serem instaladas. Então olha aqui, ó, aqui eu tenho um diagrama multifilar de um interruptor simples, né? O fase vem no interruptor, o retorno vai para a lâmpada, né? E o neutro vem na lâmpada, né? Então o diagrama multifilar representa mais detalhes, né? Ele é muito utilizado para representar alguma parte do sistema do projeto que é mais complexo, né? Outro diagrama unifilar, olha só. Eu tenho aqui um interruptor e uma tomada. O interruptor liga a lâmpada e eu tenho uma tomada também nesse diagrama multifilar, né? Você veja que ele tem mais linhas do que o unifilar, né? Imagina isso num projeto grande, né? Então, o unifilar é muito utilizado para representar os projetos maiores, né? Fica mais limpo o projeto, né? Aqui os dois, né? Olha só, o diagrama multifilar para a gente comparar e o diagrama unifilar. A instalação elétrica é a mesma, né? A representação que está diferente, né? Mas é o mesmo projeto, não tem diferença nenhuma, né? Olha só, interruptor que vai na lâmpada, né? Aqui também, olha, o interruptor, a lâmpada e os condutores representados num único trajeto, que é a forma unifilar, né? E essa aqui é a forma multifilar. Beleza, pessoal? Então nessa aula nós nos concentramos, né? Nós nos dedicamos a conhecer os dois tipos de diagramas elétricos representados em projetos, né? Que é o diagrama unifilar e o diagrama multifilar, né? Revejam a aula, né? Abaixem o material PDF, leiam, né? Quem tiver no Google Classroom, tá lá também o vídeo, tá lá também as aulas. Quem não tiver, tá no grupo também, então revejam no grupo, tá? Não veja a aula só uma vez, né? E não deixe de fazer o exercício, né? Quem está no Classroom pode fazer o exercício lá mesmo e enviar por lá, é bem mais rápido, né? Quem não está, o exercício está aí no grupo, né? Então tem que fazer, né? Tirar uma foto do cartão resposta e me mandar no WhatsApp para eu poder pontuar aí o exercício, tá bom?